Bíblia Sagrada, eu queria que você pudesse ficar atento, né? Hoje é um dia de culto, e nesses dias que estamos também celebrando a ceia do Senhor no período da manhã, é um período onde não temos tido a divisão de classes, né? Porque fazemos um culto realmente, tal qual é o culto à noite. Então nós vamos nesse momento ler a palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no texto de Apocalipse. Apocalipse. Apocalipse 21. Nós vamos ler apenas o versículo 5. Apocalipse 21, versículo 5. Esse tema, meus irmãos, esse tema foi, esse sermão de agora de manhã, foi o tema e o estudo que nós tivemos nas nossas células esta semana. Então, os irmãos que estiveram na nossa célula de homens e também na de mulheres, né, nós tivemos esse estudo lá, tivemos esta mensagem lá. Eu quero trazer esta mensagem aqui, contextualizar para nós nesta manhã, por ter entendido que é uma palavra muito importante para toda a igreja. Nesse período, principalmente no final de ano, esta palavra pode trazer aí um renovo espiritual para a sua vida. Assim diz a Bíblia Sagrada. Nós vamos ler esse texto, depois teremos mais 3 outros textos. Diz assim: e aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Vamos ler juntos agora? Aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e... Amém. Fiéis e verdadeiras. Meus queridos irmãos, nós estamos chegando aí a um novo ano. Daqui a pouco nós estaremos virando mais um ano. 2023 já está às portas. E nós, via de regra, no nosso dia a dia, enfrentamos novos desafios a cada momento. A Bíblia diz que também muitas são as aflições dos justos, mas que o Senhor nos livra de todas elas. O fato é, irmãos e irmãs, que nós estamos enfrentando um novo tempo. E não estou me referindo à pandemia ou a um tempo pós-pandemia, porque na verdade o que pensávamos que era pós já não é mais tão pós assim, não é? A Covid continua por aí. Mas o fato, meus irmãos e irmãs, é que nós enfrentamos sim um novo tempo. Temos enfrentado um novo tempo na educação dos nossos filhos, um novo tempo no que diz respeito à profissionalização das pessoas. Cada vez mais, não é? O mundo que nós vivemos busca pessoas com mais qualificações, não é assim? Então vivemos um novo tempo. Não basta apenas você ser apenas um crente e sentado no banco ouvir a mensagem de Deus todos os finais de semana, porque também estamos num novo tempo para isso. Porque o Senhor procura trabalhadores que realmente abracem esta seara e possam arregaçar as suas mangas e trabalhar na seara do Senhor. Por quê? Porque os trabalhadores são poucos. Então, certamente, eu e você temos enfrentado um novo tempo, novos desafios. São novos os desafios que você certamente tem enfrentado lá no seu trabalho, na sua casa, na sua família. São tantos desafios, inclusive pessoais, desafios internos, né? A Bíblia diz que a nossa carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Então, muitas vezes, nós enfrentamos também os nossos medos, os nossos desafios pessoais, e muitas vezes não sabemos o que fazer. Muitas vezes aquilo se torna tão grande que nós não sabemos como desvencilharmos destas coisas. Mas o apóstolo Paulo, certa vez, nos orientando, disse assim: olha, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O Senhor tem algo especial para nós. O Senhor tem de verdade um novo tempo para nós.
O Senhor tem realmente o desejo de nos abençoar a cada momento da nossa existência. Mas nós podemos observar à luz do texto aqui que o Senhor tem feito novas todas as coisas. É claro que o livro do Apocalipse está se retratando, se reportando, melhor dizendo, a questão lá do que iria acontecer, do que ainda vai acontecer. Algumas coisas no livro do Apocalipse ainda não se cumpriram, mas se cumprirão de acordo com a vontade e com a presciência do Senhor. Dentre estas coisas está aí o que está escrito no capítulo 21, quando o Senhor fará definitivamente novas todas as coisas. O Senhor está se referindo aqui através de João, daquele renovo que todos nós teremos, porque teremos um corpo glorificado, estaremos para sempre com o Senhor, estaremos num lugar onde não haverá mais luto, não haverá mais pranto, não haverá mais nada de ruim, porque as primeiras coisas passaram e tudo já se faz novo. Por isso, esse texto está se referindo a algo que ainda vai acontecer. Mas eu quero trazer para os irmãos nesta manhã justamente aquilo que tem acontecido conosco hoje. O Senhor também tem o desejo de nos renovar ainda hoje. O Senhor tem tido o desejo que nós enfrentamos um novo tempo hoje. Porque, meus irmãos e irmãs, aquele que teve um encontro genuíno com Jesus não vai permanecer no mesmo caminho. Quem se encontrou um dia com Cristo jamais vai permanecer praticando as mesmas obras, pensando as mesmas coisas, vivendo as mesmas experiências. Por quê? Porque tudo se faz novo. Quando nos encontramos com Jesus, você se lembra de alguns episódios desses? Por exemplo, Paulo, no seu encontro com Jesus lá no caminho para Damasco, ele então teve a sua vida totalmente transformada. Aquele carcereiro, de quando Paulo e Silas estavam presos, teve um encontro com Jesus, teve a vida dele e da sua família transformada. E tantos outros que Jesus abençoou, curou, salvou, foi assim também conosco. Eu não sei qual foi a sua experiência com Jesus no que diz respeito à conversão. Para aqueles que nasceram no lar evangélico, é mais difícil identificar, não é? Essa transição de quando você deixa de ir para a igreja e servir a Deus por causa dos seus pais, para você reconhecer assim, agora eu tenho fé em Jesus Cristo como meu Salvador. Mas para aqueles que vieram até Cristo já na idade adulta, da razão, então esses certamente tem uma história para contar. Eu estava num dia tal, na hora tal, quem pregou foi fulano de tal, ou senão eu estava lendo a Bíblia naquele momento, e Deus falou comigo, e Deus mostrou alguma coisa diferente, e Deus se encontrou comigo, e a minha vida foi mudada. Não é assim que acontece conosco? Pois bem, estamos chegando a um novo ano daqui a pouco, e é preciso pensarmos em enfrentarmos um novo tempo. A nossa igreja, aqui de Central, ela está se preparando para estarmos aí trabalhando com pequenos grupos, né? Já estamos com os nossos pequenos grupos trabalhando, graças a Deus, já temos um grupo, já está com um número bom de homens, e daqui a pouco, quem sabe, vamos multiplicar já o primeiro grupo. Então, esperamos que as coisas venham a acontecer, porém, precisamos enfrentar esse novo tempo, porque, irmãos e irmãs, nos relacionarmos com o novo é muito difícil. É muito difícil, porque muitas vezes estamos presos, não é, às raízes. Não é errado você ter tradições, pelo contrário, o apóstolo Paulo não vai nos dizer que nós não podemos nos apegar às tradições, mas também não podemos desprezar as tradições, porque se você observar, a própria palavra de Deus, ela foi passada de pai para filho através da tradição, chamada tradição oral. Não havia Bíblia escrita naquela época, então o povo passava de pai para filho, seguindo a orientação de Deus, através de Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 6, quando dizia, olha, você vai inculcar esta palavra na mente dos teus filhos. Então, o que nós observamos é que a tradição, ela é sim importante, mas que também viver um novo tempo é importante. Então, essa questão do novo traz algumas expectativas. O novo pode trazer medo, não é verdade? Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como vai ser. Pessoas, por exemplo, que mudam
né, de estado, ou até de país, né, por conta talvez de emprego, de alguma coisa assim, eles vão para lá, mas é tão difícil, né, nós desapegarmos das pessoas, desapegarmos das coisas, porque nós somos assim humanos, então nós nos apegamos às coisas e às pessoas. Então nós precisamos pensar nesse novo, e é por isso, meus irmãos, que pensar no novo muitas vezes pode nos excitar, nos motivar, mas também pode nos amedrontar. Pode também nos amedrontar. E à medida que o tempo passa e nos sentimos seguros, então de alguma maneira nós nos adaptamos ao novo. Meus queridos irmãos e irmãs, nós como igreja do Senhor Jesus precisamos aprender também a nos adaptarmos ao novo. E não estou falando ao novo de você mudar a igreja, de mudar a Bíblia, de forma nenhuma. Me lembro das palavras do reverendo Guilhermino Cunha, quando ele era ainda presidente do Supremo Conselho da IPB, quando ele dizia uma frase muito interessante chamada liberdade nos não essenciais. Ele queria dizer o que com isso? Que nós precisamos sim ter liberdade dentro da igreja naquilo que não é essencial. Isso quer dizer o quê? Eu não posso abrir mão da Bíblia, eu não posso abrir mão da doutrina, eu não posso abrir mão do símbolo de fé, mas aquilo que não é essencial, se bate palma, se não bate palma, se pode fazer coreografia, se não pode fazer coreografia, essas são coisas secundárias, que não mudam a nossa fé. Durante muito tempo a igreja, e não só a igreja presbiteriana, nós tivemos embates tremendos, se podia ter uma bateria, uma guitarra na igreja. Eu não sei quantos viveram nessa época, né? Mas não se podia ter. Quando se colocou uma bateria na igreja, muitos crentes saíram da igreja, abandonaram a igreja. Não é assim que aconteceu? Não, porque eu não suporto barulho. Não, porque isso não faz parte da Bíblia, sabe? Mas o novo, geralmente é isso, traz algumas questões importantes. E é isso que eu quero ver com os irmãos nesta manhã, tá certo? Estamos diante de um novo momento na nossa vida, um novo ano vai se iniciar. Então vamos olhar aí, à luz da palavra de Deus, alguns conselhos importantes que podem nos ajudar a enfrentar o novo tempo que se aproxima para nós como igreja, para nós como família, para nós como servos e servas do Senhor. Bem, a primeira coisa está no livro do Êxodo. Volte lá a sua Bíblia. Não sei se aí, acho que o Bruno já colocou ele para nós também, mas eu tenho que abrir a Bíblia, né? Então, vocês vão aguardar eu abrir a minha. Em Êxodo capítulo 3, a palavra de Deus nos traz aí algo especial. É aquele texto onde Moisés, ele tem um encontro com o Senhor, um encontro lá no meio do deserto. Vocês se lembram? Pois bem, assim diz o texto do capítulo 3, de 1 a 4. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Por que ela não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Meus irmãos e irmãs, a primeira coisa que queremos mostrar e compartilhar, conforme nós compartilhamos lá também no nosso pequeno grupo, é que o novo é sempre um convite à superação e ao crescimento. O novo é sempre um convite à superação e ao crescimento. Observe que neste episódio de Moisés era normal, era rotineiro. Moisés, aquelas pessoas que viviam no deserto, era comum ver alguns arbustos pegando fogo no deserto, porque mais ou menos por volta da hora do meio-dia, ou entre meio-dia e 2 da tarde, quando o sol se posicionava no período mais quente do deserto. E para quem já ouviu falar, o deserto de dia é muito quente, à noite é muito frio, por isso que não cresce, né, muitos tipos de plantas, e pessoas têm dificuldade de sobreviver num deserto. Mas era
para aqueles que viviam naquela época, poder ver alguns arbustos pegando fogo naturalmente pela combustão do próprio calor. Então isso era normal. Mas não era normal ver um arbusto pegar fogo e ele continuar pegando fogo e ele continuar um arbusto. Porque o normal era pegar fogo, virar cinza e o vento levar e ir embora e se acabar. Mas não era normal aquilo pegar fogo e o fogo continuar ali aceso como se fosse uma lamparina. Isso não era normal. Então ali, naquele momento, Moisés, ele ficou de modo assim bem curioso, né? O novo, era uma novidade. Agora era uma sarça que não se consumia com fogo. Agora era uma planta diferente. Era um negócio novo para ele. E a primeira coisa que acontece com o novo é nos dar curiosidade. Não é verdade? Quando a gente vê alguma coisa nova, via de regra, né, a gente tem curiosidade. Crianças é muito assim, né? Quando a criança está em um ambiente e você manda ela fazer alguma coisa, se ela vê algo novo, ela para ali e esquece daquilo que foi pedido para fazer. Porque tem algo novo. O novo pode gerar sim uma curiosidade, pode gerar uma expectativa de saber o que é aquilo. Pois bem, Moisés, ele agora está experimentando algo novo, porque agora ele vê uma coisa que ele não tinha visto ainda. Meus irmãos, nesse período de um novo tempo, você poderá ver coisas que você não viu ainda. Poderá acontecer coisas na sua vida, na sua família, na igreja, que você ainda não viu. Porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em mente humana o que Deus tem preparado para nós. E quando esse texto diz isso, não quer dizer somente o que Deus tem preparado lá no céu, não. Mas você não sabe o que Deus tem preparado para você amanhã, nem daqui a meia hora, quando você sair daqui da igreja. Nós não sabemos, mas uma coisa sabemos: Deus tem o melhor para nós. Deus sempre faz o melhor para cada um de nós. Por isso, o novo é sempre um convite a nós nos superarmos, um convite ao crescimento para que nós possamos desenvolver a nossa salvação. Observe, meu irmão, que o novo atraiu Moisés, de modo que ele ficou tremendamente atraído pela manifestação da glória de Deus. E a pergunta que precisamos fazer para nós é a seguinte: será que se Deus se manifestasse hoje dessas formas, isto ainda iria nos atrair? Será que nós ainda estaríamos atraídos por alguma coisa que Deus faça de novo para nós? Porque, irmãos, às vezes nós nos acostumamos com a vida cristã. Sabia disso? Nos acostumamos com a vida cristã. Minha vida não, eu vou à igreja toda terça e domingo. E eu vou de manhã e eu vou à noite. E é maravilhoso, chego lá, eu sinto a presença de Deus. Mas quando eu vou para casa, o culto vai comigo? Deus vai comigo para a minha casa, para o meu trabalho, para a repartição do trabalho, né, para o seu local de lazer, quando você está na academia, quando você está na rua, foi no mercado. Deus vai em todos os lugares com você? Ou será que você já está tão acostumado com isso que já não há demais no seu coração? Vocês se lembram daqueles discípulos do caminho de Emaús? Lembram disso, irmãos? Então, quando eles chegaram lá em casa, Jesus caminhou com eles um período, né? Jesus discorreu sobre tudo. E quando Jesus começou a perguntar: o que houve lá? O que está acontecendo? Vocês estão falando de quê? Você é o único? Presta atenção, rapaz. Você é o único que não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém, não? Como que mataram o santo servo de Jesus? Você não entendeu ali? Você não estava lá? Você não prestou atenção? Né? Aqueles homens estavam com os olhos cegos. Estavam tão acostumados àquele caminho, que qualquer coisa diferente no caminho, talvez eles nem percebessem, porque já estavam acostumados com o foco no caminho. Eu acho muito interessante isso, porque já aconteceu, né, de irmão chegar para mim: pastor, passei pelo senhor na rua e o senhor não falou comigo não. Eu falei: irmão, não vejo ele não. Eu não vejo, eu foco naquilo que eu vou fazer e só vejo se vou ser atropelado ou não por um carro, né, se eu vou bater em alguém. Mas se você ficar no meu caminho para eu bater, eu vou te ver. Mas se não, eu vou passar
não sei qual tem sido o seu foco, mas mesmo que você tenha um foco, a gente não pode perder essa sensibilidade de poder perceber o que está acontecendo ao nosso redor. E quando eu falo de mim, essa situação, não estou falando que é bom, não, é ruim, não é? Porque a gente não pode perder o foco que está ao nosso redor, pelo contrário. Então o novo pode nos atrair, mas aquilo que é novo também pode passar desapercebido. Então, meu irmão e minha irmã, Moisés, ele viu algo diferente, ele foi atraído por algo diferente, ele foi atraído pela manifestação da glória de Deus. E nós? Será que ainda temos sido atraídos? Porque aqueles discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus se apartou deles, um dizia para o outro: olha, porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos expunha as Escrituras? Será, meu irmão e irmã, que o seu coração ainda arde por aquilo que é de Deus? Será que ainda Deus tem tido essa importância na sua vida? Observe, meu irmão, que nós também precisamos de um tipo de superação diferente. O segredo para vencer o medo é se comprometer com Deus. Precisamos nos comprometer com o Senhor. E é a sua resposta diante dos fatos, que acontecem conosco no nosso dia a dia. É a sua resposta àquilo que você pensa de Deus, àquilo que você é para Deus e aquilo que você faz para Deus é que vai determinar como você vai realmente trabalhar na obra do Senhor. Lembre-se, o Senhor falou para Moisés: eu serei contigo. O Senhor falou para Josué: eu serei contigo. O Senhor falou para Isaías: eu serei contigo. E o Senhor tem falado para você hoje: eu serei contigo. Então, meus irmãos e irmãs, eu e você precisamos desse tipo de superação, desse tipo de crescimento que transcende realmente a nossa capacidade de entender, de saber quem está conduzindo tudo isso, que é o nosso Deus. Então, como podemos, de forma prática, atender ao convite, à superação, ao convite ao crescimento? Que nesta manhã você possa pensar nisso: como eu posso atender a esse convite de um novo, a esse convite de um crescimento, de superação na minha vida? Eu não sei fazer, eu não consigo. Supere-se. É assim que a gente espera nas nossas empresas, né? É assim quem tem empresa, contar com funcionário, ou você que é funcionário, os chefes sempre esperam que você se supere. E você fala: mas é superar de modo negativo, né? Você me superou hoje, fez tanta bobagem. Não é nesse sentido, não. É superação para coisa boa, sabe? A Bíblia diz que aquele que faz só o que foi pedido é um servo miserável. Sabia disso? A Bíblia já falava lá, de você ser proativo, lá na Bíblia. Hoje se fala muito sobre isso, mas a palavra de Deus já falava: aquele servo que faz somente aquilo que foi pedido para fazer é um miserável servo. Porque nós temos que fazer muito mais do que aquilo que foi pedido para nós. A segunda coisa importante, meus irmãos, está no livro da Gênesis. O livro da Gênesis, no capítulo 12, também é o chamado de um outro homem de Deus, muito importante na história do cristianismo, E aí eu quero ver esse texto com você. É o capítulo 12 de Gênesis, versículos de 1 a 4, que diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Arã. Meus irmãos, observe algo também importante: que o novo, ele pede de nós uma fé incondicional. O novo pede de nós uma fé incondicional. Observe que quando Abraão foi chamado, Deus mandou ele largar tudo, ele abrir mão de tudo, ele sair da terra, sair da parentela, ir para um lugar que Deus estava mostrando para ele, sabe? E ele precisou largar tudo, sair de verdade. Observe que aqui era preciso uma fé incondicional. Ele não sabia para onde ia e não sabia nem mesmo como é que era o local. Imagina, você chega para a sua esposa
para o seu marido e fala: olha, esposa, vamos mudar semana que vem. Para onde? Não sei ainda não. Ainda não sei, mas vamos mudar. Vamos morar em que tipo de casa? Também não sei. Mas vamos trabalhar em quê? Não sei menos ainda. O que vai acontecer com você? De jeito nenhum, vai sozinho. Muitos falariam isso: ó, dá seu jeito, mas nessa aí eu não vou te acompanhar não. Sabe? Mas Abraão simplesmente creu. E o segundo personagem então da Bíblia que nos ensina a enfrentar o novo é Abraão. Abraão precisou enfrentar um novo desconhecido. Porque quando o novo se apresenta para nós, tudo bem, você já está ali com ele. Mas o novo totalmente desconhecido. Era uma incógnita. Ele não sabia para onde ia, como chegaria lá, o que encontraria lá, como ele ia sobreviver. Mas uma coisa ele sabia: a ordem era de Deus. E se era de Deus, ele iria obedecer. Meus irmãos e irmãs, o novo está diante de nós. Observe que Abraão tem 75 anos de idade, quando Deus lhe fez uma promessa de que ele seria pai de uma grande nação. Pode imaginar isso? Você se lembra que a sua esposa, quando ele contou a novidade, ficou rindo lá no seu íntimo, não é? Duvidou, ficou lá zombando, né? Coitado dele, está pensando que nós estamos tudo velhinho já, sabe? Mas se Deus falou, a promessa de Deus não tarda em cumprir. Abacuque disse lá no seu livro que se tardar, espera, porque não falhará, certamente virá. Então o Senhor virá para buscar a sua igreja. Então o novo de Deus, ele só é conquistado com uma fé incondicional. Agora, irmãos e irmãs, uma fé incondicional não é uma fé cega, e não é uma fé burra. Pastor, o que é isso, uma fé burra? É aquela fé que simplesmente você não pensa: ah não, eu acho que eu ouvi Deus, sabe? Aí você sai ali fazendo, achando que é Deus que está falando. Cuidado. Há uma coisa que a gente usa muito entre os missionários, né, quando a gente está estudando para missões, que é, as pessoas falam assim: ó, fulano foi chamado, recebeu um chamado de Deus para tal lugar. Mas tem outros que a gente fala assim: ó, aquele ali recebeu só um psiu missionário. Foi só um psiu, ele achou que foi chamado, mas foi só um psiu. Sabe? Mas não era Deus. Não era Deus. Quando você anda na rua, você atende o psiu? Não, né? Geralmente não. Alguém você não atende. Agora chamar pelo nome, irmão Moreno, aí você, opa, é assim? Então tem gente que é assim, acha que Deus falou, mas Deus não falou. Então uma fé incondicional é aquela fé na convicção de que foi Deus, que foi a palavra de Deus que instruiu, de que foi o próprio Deus quem chamou, quem falou, e aí você pode ir na fé de que Deus irá fazer. Agora, se não foi Deus, meu irmão, não vai não, porque a chance de dar errado é muito grande. Então o grande problema da fé incondicional é que você não terá o controle. A fé incondicional, o controle não é seu, é de Deus. Você vai se lançar nas mãos de Deus, sabe? Mas é claro, de modo racional, sim. De modo espiritual, com certeza. Mas sabendo em quem você tem crido, e estando plenamente certo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Meus irmãos e irmãs, não há altares para o bom senso, porque a fé muitas vezes ela transcende até mesmo a questão do bom senso. Sabia disso? Você vai ver, por exemplo, na Bíblia alguns exemplos. Quando você percebe, por exemplo, lá o episódio de Jairo, quando Jairo recebe a notícia: olha, tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Não era nada de bom senso ouvir, né, aquela frase. Também não havia nada de bom senso continuar crendo de que a filha dele ainda estava viva, porque foi constatada a morte. Mas Jesus falou para ele: não temas, crê somente. Então é muito importante saber, irmãos, que por vezes, a fé ela vai transcender aquilo que é imaginável, aquilo que é natural, porque a fé ela atua no campo do sobrenatural. A fé sempre atua no campo do sobrenatural. Por isso é tão importante saber que o novo,
Ele pede de nós uma fé incondicional. Por quê? Porque você vai crer naquilo que Deus está fazendo na sua vida. Aquilo que Deus te mandou fazer, você irá fazer. Por último, mas não menos importante, agora no texto de 2 Reis, segundo livro dos Reis, eu quero ler também, são apenas 3 versículos, capítulo 6, diz assim a palavra do Senhor, 2 Reis, capítulo 6, versículos 15 a 17. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Irmãos, muitas vezes a gente não consegue ver, né? Porque o novo ainda não foi revelado para nós. Mas o novo, para que você possa realmente entender que enfrentamos um novo tempo, para isso é preciso que você tenha uma visão espiritual da realidade. Uma visão espiritual da realidade. Pode parecer duas coisas diferentes, porque uma visão espiritual e real ao mesmo tempo, sim, porque Deus ele é espírito e ele é real. Então precisamos de uma visão espiritual da realidade dos fatos. E o terceiro personagem que nos ajuda a enfrentar o novo aqui no nosso estudo é Eliseu. Porque para enfrentarmos o novo com fé, é preciso que tenhamos uma visão espiritual do que está acontecendo. Aquele jovem chamado Geazi estava com medo, porque ele olhou e viu o exército. Ele vai até Eliseu e fala: olha, mestre, está acontecendo algo difícil, olha, o que nós faremos? E Eliseu estava totalmente tranquilo, confiado na graça de Deus. E aí ele fala para aquele moço: olha, não temos, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E pede para Deus: Senhor, abra os olhos espirituais. Meus irmãos, precisamos pedir ao Senhor que abra também os nossos olhos e ouvidos espirituais, para podermos ver o que Deus está fazendo, para podermos enxergar os milagres que Deus está realizando, para podermos ouvir o que Deus está falando para conosco. Por quê? Porque o nosso Deus continua agindo. E havia um exército ao redor de Eliseu, um exército de fogo, sabe? Anjos do Senhor, para proteger, para guardar, para abençoar a vida daquelas pessoas. Meus irmãos e irmãs, é muito bom saber que Deus está conosco. É muito bom saber que Deus tem cuidado de cada um de nós. E nós precisamos sim nos envolver nesse mistério da graça de Deus. Por isso, a graça de Deus, sabe, quando ela se manifesta salvadora a todos os homens, como aconteceu lá na cruz do Calvário, ela vem para nos trazer um novo. E esse novo nós precisamos conseguir enxergar. Então peça ao Senhor para que abra os seus olhos espirituais, para nos ensinar a como proceder, como fazer para ter uma visão espiritual, como fazer para entender o novo de Deus. Precisamos entender o novo de Deus. Por isso, meu irmão e irmã, nesta manhã, eu quero deixar esta palavra para você refletir. Como podemos proceder para ter uma visão espiritual das realidades que nos cercam? Deus tem nos abençoado, mas eu e você é que fazemos, eu e você é que praticamos. Então, se nós ficarmos parados, a gente não vai vencer o novo. O novo vai nos trazer medo e vamos recuar. Mas se nós estivermos plenamente certos de que esse novo é um convite à superação, ao crescimento, de que esse novo é um motivo a mais para exercitarmos uma fé incondicional no Senhor, de que esse novo traz para nós uma visão de uma realidade espiritual e real, então nós vamos sim superar todos os nossos medos, todos os nossos temores. Amém? Deus te abençoe a viver esse novo 2023. Vem aí e nós vamos experimentar coisas novas
coisas ocultas que você ainda não sabe.